Então, nesse calendário, a gente tem hoje, é o domingo do batismo do Senhor. E ao longo dos anos, eu consigo lembrar quase todas as mensagens que eu preguei nesse dia, para falar sobre o batismo do Senhor. E hoje a mensagem que eu vou pregar não tem relação com as outras. Não vou repetir uma mensagem sobre o batismo do Senhor, vou falar sobre um outro aspecto, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. E a gente vai caminhar, então, para fazer uma reflexão para o nosso ano. A reflexão de hoje é para o nosso ano, é para a gente caminhar para o nosso ano com isso aqui que a gente vai ouvir hoje. Então, eu coloquei ali Lucas 3, do 15 ao 22, na verdade é apenas o 21 e o 22. Está escrito assim, Lucas 3, 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele, Jesus, orava, no batismo de Jesus, Jesus estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Amém? Versão mais antiga fala, em você me comprazo, tenho prazer em você, você me agrada, você traz alegria, você dá orgulho para mim. Esse é o batismo do Senhor Jesus. Até aqui não é identificado quem é o Messias, até aqui não é identificado um Messias. Com o grande movimento que estava acontecendo em torno de João Batista, os religiosos judeus estavam desconfiados se João Batista seria uma figura messiânica, porque multidões estavam seguindo ele até regiões desérticas para ouvi-lo pregar. Se você for em um lugar distante, ninguém vai lá ver você. Tem alguma coisa quando uma pessoa está num lugar distante. O comércio, quando procura se estabelecer, geralmente faz uma pesquisa ali de região para encontrar uma área onde as pessoas vão passar e que a loja sendo estabelecida, um estabelecimento físico ali, geográfico, pode ser um lugar de fácil acesso para as pessoas. Existe um movimento natural quando a gente tem algum objetivo. A gente quer ir onde as pessoas estão. A gente quer se colocar no caminho delas, para encontrar com elas, elas encontrarem com a gente. João Batista está distante, no deserto. Parece nada estratégico. E multidões estão afluindo para lá, para ouvir a sua mensagem, ser batizados por João Batista. Então isso desperta uma curiosidade. Será que ele é o Messias? Será que ele é a figura messiânica? E quando ele é consultado acerca disso, a resposta dele, não. Eu não sou o Messias. Eu não sou aquele que haveria de vir. Na verdade, depois de mim vai vir alguém maior que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Eu não mereço nem tirar o chinelo dele, nem encostar na roupa dele, porque ele é maior que eu. Eu estou batizando com água, ele vai batizar com o Espírito Santo, ele vai pôr o Espírito Santo nas pessoas. Esse é o verdadeiro Messias, é o que batiza com o Espírito Santo, é que coloca o próprio Deus dentro das pessoas. João está dizendo, eu não ponho Deus dentro de ninguém. Eu coloco água sobre a cabeça das pessoas, e como eu já disse outra vez, essa foto comprova que o batismo era por imersão, porque é água na cabeça. Satanás, saia deste lugar agora. Se você foi batizado por imersão, fica tranquilo. Nós podemos oferecer uma toalha na saída do culto. Brincadeira, irmãos. Isso não faz diferença nenhuma. É só uma brincadeirinha. O batismo de água de João era um batismo para arrependimento, em que era um sinal externo de que as pessoas estavam assumindo um compromisso de arrumar suas vidas para a chegada do Messias. Estão preparando o caminho. João está preparando o caminho, as pessoas estão aceitando de que elas precisam consertar o caminho tortuoso da vida delas. E fala, você aceita, você vai assumir esse compromisso, então vem cá. E diante de uma multidão, as pessoas recebiam água. João está dizendo, eu não ponho Deus em ninguém. Eu estou sendo a voz de Deus, que está clamando no deserto, se arruma, porque Ele está chegando. Se prepara, porque Ele está vindo. O Messias vai vir, não sou eu. Jesus então vai até o deserto, onde João Batista está no Rio Jordão. E quando ele chega lá, ele fala, agora chegou a minha vez, pode me batizar.
E João fala assim, não posso. Não posso. E Jesus fala, a resposta de Jesus é, cumpre toda a justiça. Eu tenho que cumprir toda a justiça, só me batiza. Você não precisa entender não, só me batiza. E quando Jesus vai entrar no rio para ser batizado, próprio João, ele vê o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus. João vê. E ele ouve a voz de Deus. Você tem o testemunho da terceira pessoa da Trindade. Esse é o ungido. Existe uma porção do Espírito poderoso de Deus sobre ele para ele cumprir a missão. E a voz de Deus vem do céu falando, esse é o meu filho. Ele é o meu filho amado, eu tenho prazer nele, ele me agrada. Significa que ele cumpre toda a lei. Ele agrada a Deus. Ele não precisa de sacrifício por ele, como era feito no Antigo Testamento. Ninguém tem que interceder por ele. Ele me agrada. Ele nunca me desagrada, ele nunca me entristece, ele nunca me chateia. Esse é o meu filho amado. Eu me agrado dele. Esse é o batismo de Jesus. John Owen vai dizer que esse é o batismo de Jesus não só nas águas, ou na água, ou com água. Na água ou com água não faz diferença, mas é o batismo de Jesus no Espírito Santo. Simbolizando o batismo no Espírito Santo, o momento em que Jesus recebe um revestimento de poder para exercer o ministério. Ele recebe dons espirituais a partir daqui. E a partir daqui os sinais e maravilhas e a pregação de Jesus começam a acontecer. Então isso é que na história da igreja, principalmente da nossa origem puritana, é chamado de batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder do Espírito Santo, onde você recebe dons espirituais para cumprir a obra do ministério. Então Jesus recebe o batismo no Espírito Santo. Ele tem a testificação da voz de Deus dizendo que ele é o Filho amado. É isso que acontece no dia do batismo do Senhor. Então aqui a gente tem a confirmação de que Jesus é amado. Mas eu quero caminhar com você numa reflexão seguinte aqui. Se a gente olha para a vida de Jesus, especialmente no Evangelho de João, você tem um relato de que Jesus nunca quebrou essa conexão dele com o Pai. Ele nunca quebrou. E ele fala constantemente que ele está vendo o que Deus está fazendo e ele está fazendo junto. De que o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele está falando dessa comunhão inquebrada com o Pai. Isso que ele recebeu nesse dia, esse envolvimento de poder, esse testemunho da voz de Deus, permaneceu com Jesus ao longo de toda a sua vida. E quando ele reúne os discípulos em João 15, verso 9 e 10, ele fala para os discípulos assim, assim como o Pai me amou, eu amei vocês. E aí ele exorta, permaneçam no meu amor. Assim como também eu permaneço no amor do meu Pai. Ser discípulo significa imitar ele. Ser discípulo de Jesus é ter ele como mestre. A gente olha para ele e faz o que ele faz. E ele está dizendo, o Pai me amou e eu permaneço no amor do Pai. Eu amo vocês, permaneçam no meu amor. Pergunta que eu quero trazer para nós nessa manhã é, como que Jesus permaneceu no batismo de amor que ele recebeu? E como que a gente pode permanecer nesse amor de Deus por nós? Porque a gente tem momentos da nossa vida cristã em que a gente é inundado dessa presença de Deus. E o grande desconsolo é, por que não dura? Esse é o nosso desconsolo, por que não dura? Por que não fica aqui? Por que não continua? Eu queria que continuasse. Foi tão bom o culto, mas já acabou. Foi tão bom aquele momento de devocional, aquele momento de louvor que eu tive. Acabou. Eu não queria que acabasse. Deus também não quer que acabe. Por quê? Porque está registrado nas palavras de Jesus. O registro das palavras de Jesus é, assim como o Pai me amou, eu permaneço no amor dele, guardando os mandamentos. Vocês também, eu amo vocês, são os discípulos. Se nós somos discípulos, essas palavras de Jesus, ali para os 12, elas se estendem para nós. Elas fazem um salto
histórico. Essas palavras foram faladas audivelmente para 12 pessoas ali, audível. Eles ouviram esse som. Mas esse som viaja no tempo e vem para cá hoje, para você. Eu amo você. Quero que você permaneça no meu amor. Quero que você permaneça sendo amado por mim, sentindo-se amado por mim. Não é para sair desse lugar, não é para acabar isso. Você é meu discípulo amado. Parece que de alguma maneira só João entendeu esse negócio, né? Porque ele vai escrever no Evangelho falando que ele era o discípulo amado, ele era o discípulo amado. Eu acho que ele é o discípulo que entendeu que ele era amado. Todos são, mas só ele entendeu. E ele faz questão de registrar, ele mesmo no Evangelho dele, essa fala de Jesus. É para permanecer no meu amor. Então a pergunta é, como que a gente vai fazer isso? Como é que Jesus permaneceu no amor? Como é que a gente pode imitar Jesus para cultivar esse amor? É só ver o que acontece depois. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus é batizado no Espírito, ouve a voz do céu, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, você me agrada, eu tenho orgulho de você, tudo que você faz está certo. O Espírito que acabou de envolver ele, e que é o Espírito de amor, é o Espírito que está com Jesus, para testemunhar, para falar, aquela voz nunca vai sair da cabeça de Jesus, de que Jesus é amado, nunca, ele nunca vai esquecer essas palavras. Inclusive nem o apóstolo Pedro, porque lá na carta de Pedro ele fala, nós estávamos no monte quando ouvimos a sua voz. Por quê? Porque essa fala aqui que Deus faz para ele, depois no monte da transfiguração é repetido, e Pedro estava lá, e uma nuvem cobre eles, eles ouvem a mesma voz, este é o meu filho amado, deem ouvidos a ele. E Pedro fala lá na carta dele, nós estávamos no monte quando ouvimos a voz, fomos testemunhas disso. Isso aqui era o estado, era a posição de Jesus diante de Deus, diante do Pai. Gente, se nós vivermos desse jeito, que vida diferente nós teremos. Se nós pudéssemos viver, e nós podemos, conscientes do amor de Deus por nós, todos os dias, que diferente a gente ia ser. Como seria diferente a nossa reação diante de problemas da vida, diante de ofensas de pessoas contra nós? Elas iam bater, cair. Porque tem uma voz ensurdecedora ecoando na minha cabeça, dizendo que eu sou amado de Deus. Não gosta de mim? Tá bom. Tranquilo, tá beleza. Ah, mas eu fracassei. Ah, mas eu não consegui ser um bom pai, não consegui ser um bom pastor, não consegui pregar bem, não consegui, fui demitido, errei. A voz está aqui na minha cabeça, todo dia. Eu permaneci no amor. Irmãos, se a gente fizer disso alvo da nossa vida, essas palavras de Jesus, assim como eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se a gente fizer disso alvo da nossa vida vai ser transformada. Tudo vai ser diferente, o ambiente da nossa casa vai ser diferente, como a gente lida com as frustrações ou as coisas que não acontecem que nós queremos, vai ser diferente. Pode não acontecer, Deus pode não dar o que eu pedi, eu posso não conseguir o que eu estou desejando, lutando para alcançar, mas eu não entro em desespero, não entro em agonia, a voz está aqui comigo, permanece comigo. E eu permaneço no amor, presta atenção, eu não permaneço só nessa mensagem, eu não permaneço nessa frase, eu permaneço no próprio amor, na própria substância, nessa própria doçura, eu permaneço no amor. Porque você não esquece dessa mensagem, você sabe que Deus ama você, desde o dia que você se converteu, você sabe, Deus te amou. Essas palavras você lembra. Agora, quantos desses dias você realmente permaneceu no amor?
Você realmente provou a doçura do amor de Deus por você. Porque você não esquece, você sabe. Você pergunta, não, porque Deus ama. Deus ama você, Deus me ama. Sem realidade, a gente fala sem realidade. Mas não é, Jesus não está falando isso não. Jesus não está falando para você nunca esquecer. Jesus está falando para você não deixar de ter esse amor dentro de você. Ou de habitar nesse amor. A palavra é permanecer. Habita, fica, mora, faz morada nesse lugar. No amor de Deus. No amor de Deus. Não é uma informação. É uma realidade. É uma convicção. É uma segurança. É uma mudança de identidade. Capítulo 4, verso 1 e 2, fala que o que Jesus fez logo em seguida, de ter recebido esse Espírito e ouvido essa voz, é que esse Espírito levou ele para um deserto. E o que eu quero trabalhar com você nessa manhã é que quanto mais você remover as distrações, as coisas que te distraem da voz de Deus, da mensagem do Evangelho, mais você vai permanecer no amor. Você precisa remover o máximo de distrações que você conseguir. Você não vai conseguir remover todas de uma vez. Não vai conseguir. Vai dar abstinência. Você vai passar mal. Não vai dar certo. Não adianta você se mover a partir de um radicalismo impensado. Não funciona desse jeito. Aliás, existe algo que eu tenho procurado construir aos poucos com a igreja. É o conceito de formação espiritual. O conceito de formação espiritual é que o papel do pastor, o papel da igreja, é ajudar os discípulos de Jesus, as pessoas, os crentes, a praticarem as disciplinas espirituais, para que eles possam estar sempre abertos à voz de Deus na vida deles. Isso é formação espiritual. Eu quero formar vocês. É diferente do que de outras filosofias ministeriais. Existem filosofias ministeriais hoje que o foco é conhecimento. Pastor, o lugar da igreja é o lugar de você ter aquisição de conhecimento teológico. Se você sabe bastante, pronto. Papel cumprido. Uma outra filosofia ministerial é que você receba sempre uma motivação nova quando você chega na igreja. Você sai sempre animado. Vai dar certo, vou conseguir. A filosofia ministerial de formação espiritual é que o meu papel é ajudar as pessoas, cada crente, a crescer nas práticas das disciplinas espirituais. É que você faça as coisas que Jesus fazia, numa crescente. Que você vai abraçando as práticas de Jesus na sua vida, numa crescente, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a graça que Deus derramou em você, com a capacidade que você tem, de acordo com o ritmo de vida que você tem. Alguns são mais velhos, significa que não tem uma energia igual um mais novo. Alguns são pais de 2, de 3, outros têm enfermidades, alguns estão estudando medicina, outros têm mais tempo livre. Então, a formação espiritual, ela respeita essas diferenças dentro da vida de cada um. Por isso que no ano passado a gente começou, e esse ano a gente vai continuar, a passar sugestões de exercícios, os treinamentos de alma. Sugestões de exercícios de práticas espirituais. Porque não tem como seguir Jesus se você não gosta de disciplina. Esquece, cristianismo não é para você. Se você não gosta de disciplina, você já fracassou em seguir Jesus. Não tem como. Vida cristã não acontece, só acontece assim. Tem que ter disciplina. Mas cada pessoa tem uma estrutura diferente, uma capacidade diferente para abraçar disciplinas. Nem todo mundo consegue abraçar as mesmas. Mas esse é o meu papel.
é formar vocês, é ajudar vocês a fazerem as coisas que Jesus fazia, as práticas. Por quê? Porque essas práticas vão abrir o coração de vocês para ouvirem a voz de Deus frequentemente. Cada um está no momento e no estágio diferente. Esse é uma função chamada na história da igreja de direção espiritual ou orientação espiritual. É um diretor espiritual. Então, quando a gente pensa num conselheiro bíblico, geralmente a função do conselheiro bíblico, eu vou procurar resumir, a pessoa vem com algum problema, e a gente tem o Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja, ela traz um problema, e o conselheiro vai procurar, a partir das Escrituras, apresentar uma solução bíblica. Na igreja a gente tem essas pessoas. Os conselheiros bíblicos, eles têm uma habilidade, é uma graça que Deus deu, ele consegue pegar, olha, esse texto fala sobre isso, faz tal coisa. É uma sabedoria bíblica. Está certo. Precisamos dos conselheiros bíblicos. Nós temos na igreja também pessoas que são mestres. Têm uma grande capacidade de entender a Escritura e explicar. Mas a ênfase não é tanto a aplicação individual na vida das pessoas, é a explicação da Escritura. Mas não é tanto a aplicação, não é tanto um tato individual com pessoas. Tudo bem, a gente precisa desses mestres também. A gente tem na vida da igreja também gente que não é tão versado na Escritura, mas que tem experiência de vida, gente vivida. E os conselhos são importantes, é igual Provérbios. É um monte de conselho de sabedoria de vida. Nós precisamos também. E o papel do diretor espiritual é uma pessoa que está sedenta por crescer no relacionamento com Deus, receber instrução de que disciplinas ela deveria começar, a quantia, a medida, de maneira que ela não venha sucumbir diante de um fardo pesado demais que ela estabelece para si. Então, meu desejo é que a gente possa ter diversos diretores espirituais na nossa igreja. Qual o pré-requisito para um diretor espiritual? É a prática. Essa é uma das principais. O diretor espiritual, ele precisa ser uma pessoa que tem passado anos da vida praticando as disciplinas espirituais. Ele tem experiência com as disciplinas, ele sabe como é que funciona. Porque já tentou e não deu certo. E daí ele tentou de novo. E daí ele foi de novo. Mas eu vou jejuar. Não, mas eu vou ficar em silêncio. Não, mas eu vou cortar isso, mas eu vou aquilo. E ele vai tentando incorporar as práticas da vida de Jesus. Isso vai amadurecendo nele. Ele vai percebendo que ele tem limitações, mas ele vai percebendo o valor das disciplinas. Então, o primeiro é a experiência. Segunda coisa que um diretor precisa é discernimento. Ele precisa entender o que aquela pessoa que vem procurar consegue suportar. Que graça ela está recebendo. Algumas pessoas estão recebendo de Deus um toque, uma ministração para o silêncio, para ficar quieto. Outras pessoas estão recebendo de Deus um toque, uma graça, um desejo, um chamado para o jejum, para a abstenção alimentar. Outras pessoas é um fardo pela intercessão. São movimentos diferentes do Espírito Santo. E o diretor espiritual, ele vai ver isso, fala, olha, pelo que eu estou percebendo que Deus está fazendo em você, vai nesse caminho. Mas vai nessa medida, porque a pessoa ela quer ir muito de uma vez. O diretor vai assim, não vai, você não vai conseguir. Tenha mais paciência, é melhor você construir uma caminhada linear. Então eu poderia chamar essa pregação de um ano sem distrações, mas isso seria utópico. Você não vai viver um ano sem distrações, você vai se distrair. No carnaval eu faço 20 anos de conversão, 20 anos de caminhada com Jesus, 20 anos tentando e não conseguindo um monte de coisa. Então, mais realista, mais pé no chão. Quero te ajudar hoje a você ter um pouco menos de distrações na sua caminhada com Deus nesse ano. Por quê? Porque esse é o lugar do deserto. Esse é o lugar do deserto. Deserto é um lugar com menos distrações, com menos estímulos externos. E eu quero te convidar, e eu creio que é o convite de Deus, é um ano para você aprender a permanecer. A gente tem que aprender isso. Esse é um negócio ensinado. Não é natural, não é espontâneo, não acontece sozinho. Existem coisas na caminhada cristã que elas são de origem divina, sobrenatural. É a graça de Deus que vem e faz. Mas você recebe de Deus uma responsabilidade de ser mordomo daquilo. Você recebeu a salvação. Você precisa andar agora de acordo com isso que você recebeu.
Jesus recebe o batismo do Espírito Santo, do amor de Deus. Agora ele precisa ser mordomo disso, ele precisa cultivar isso. Alguns de vocês receberam dons espirituais. Vocês tiveram experiências marcantes com Deus. É sua responsabilidade, de agora em diante, você cuidar, proteger, aprender a permanecer. Essa é uma parte nossa. Então é o deserto, meus irmãos. Esse é o lugar para onde Jesus vai. O que é o deserto? O deserto é o lugar onde o Senhor recupera a nossa paixão. A palavra paixão tem uma origem que é a capacidade de sermos afetados. Isso é paixão. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que foi muito afetada. Ela está muito apaixonada, seja por alguém, seja por um projeto, seja por um sonho de vida, seja por uma carreira. Ela está apaixonada por alguma coisa. Quer dizer que ela foi afetada profundamente. O deserto é o lugar onde o Senhor recupera a nossa paixão. Oséias capítulo 2, versículo 14, o Senhor diz assim: portanto, Israel, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei o coração. Se você lembra de Oséias, o povo caiu em idolatria. Deus levanta o profeta Oséias para falar e chamar eles contra a idolatria. E eles voltarem para amarem o Senhor. Ou podemos dizer, para permanecer no amor do Senhor. E como é que isso vai acontecer? Deus diz: vou levar você para o deserto. E eu vou falar no seu coração. No deserto você vai se apaixonar por mim de novo. Eu vou atrair você, vou levar você para o deserto. Eu vou tirar as coisas que estão distraindo você, que estão roubando a sua atenção de mim. E eu vou falar no seu coração. Ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale da aflição uma porta de esperança. Ali você me responderá como nos dias da sua mocidade. E como no dia em que saiu da terra do Egito. Você vai ficar igual o novo convertido. Igual quando você era apaixonado, jovenzinho, apaixonado por mim. Como nos dias da mocidade. Você vai me responder assim, ó: o que você quer? O que você quer, Deus? Estou aqui, vamos lá, Jesus, o que é? Vamos fazer, qual que é a sua vontade? Naquele dia, diz o Senhor, você me chamará meu marido. Você vai se apaixonar por mim. Removerei da sua boca o nome dos seus amantes, e ela não mais se lembrará desses nomes. Onde? No deserto. É no deserto. O deserto é o lugar de reencontro com a paixão da minha vida. A gente voltar a ser afetado por Deus. Samuel Whitfield, um autor dos nossos dias, escreve no livro: Você escolherá o deserto, é o nome do livro. Multidões são sedutoras, mas o deserto é onde o fogo queima, onde a sarça ardente aparece e Deus fala. O chamado ao deserto é um convite a escolher uma vida diante do Senhor, que não é possível se continuarmos a dar lugar e tempo às distrações. O deserto é o oposto de distração. Nós precisamos nos dispor a nos treinar a permanecer no amor de Deus. E o que nos rouba do amor de Deus são as distrações. São as pequenas coisas. É nesse lugar para onde Jesus vai. Talvez alguns de vocês pensem: não, mas eu precisava de uma vida de oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não consegue ter vida de oração quando você está rodeado de distração. Eu estou falando uma coisa que vai vir antes ainda. Sabe por que você não tem vontade de orar? Alguns dizem: mas eu não sinto nem vontade de orar. Sabe por que você não tem? Porque você está distraído, você está entorpecido, você está entretido. Lembra do pão e circo? Sabe quando você vai sentir vontade de orar? Quando você entrar em contato com o estado da sua alma. Hoje você não está em contato com ele. Porque você está entorpecido por açúcar, por telas e por um monte de coisa. Você não consegue prestar atenção no estado da sua alma. Se você ficar sozinho por 3 dias, você vai orar como nunca. Primeiro você vai agonizar no chão em estado fetal.
sozinho, sem tela. Pão e água. Sua paixão por Deus vai ressuscitar. Você vai falar, meu Deus, o Senhor é tudo que eu preciso. Depois de ter brigado com Ele, depois de ter xingado todo mundo que levou você para aquele lugar. Mas você vai voltar, você vai se reconectar com o seu coração. Você vai se reconectar com Deus. No século IV, quando a igreja virou a religião oficial do Império Romano, isso significa que o governo controlava a igreja. E a corrupção entrou também na vida da igreja, no dia a dia da igreja, corrupção moral, teológica e tudo mais. Os crentes que queriam ser genuínos, eles falaram, a gente não pode continuar aqui, nós temos que sair do sistema. E daí eles fugiram da cidade e foram para ruínas e lugares desérticos. E eles foram literalmente morar no deserto, que são as pessoas que, diversas vezes eu cito aqui, os pais e as mães do deserto. No século V, você tinha mais ou menos 500 mosteiros só no Egito, nos desertos do Egito. Você tinha mais de 50 mil monges. Então, esse foi um período de grande avivamento na igreja. As pessoas deixando a cidade porque elas queriam o cristianismo genuíno e elas foram para o deserto. Eu não estou dizendo nessa manhã para você largar tudo e ir, sei lá para onde, porque você teria que ir, sei lá, para o Goiás, para o Nordeste, para achar um sertão lá, para um lugar deserto. Ou para o meio da floresta, para o meio do mato. Não estou falando nada disso. Mas o que essas pessoas experimentaram e elas podem nos ensinar são práticas que a gente pode adotar para a nossa vida aqui na cidade, num ritmo, com família, com trabalho, para que a gente possa começar a limpar a nossa rotina, tirar as distrações para a gente conseguir permanecer no amor dele por nós. Claro que de vez em quando seria bom se você fizesse um retiro silencioso. De vez em quando seria bom você tirar assim, uns 2 dias sozinho, sem falar com ninguém, só com a Bíblia, sem celular, fazendo uma refeição por dia só. 2 dias. Isso ia fazer muito bem para você. Mas não vamos chegar lá, não vamos se adiantar, porque na direção espiritual a gente começa aos poucos. Um nome que a gente pode dar para isso que Jesus fez é solitude. E eu quero falar nessa manhã sobre essa prática da solitude. Brennan Manning escreve no livro Impostor que Vive em Mim, que eu pedi para vocês comprarem, ele escreve assim: tratar a vida como uma série de episódios desconexos é um hábito profundamente enraizado em muitos de nós. Não discernimos nenhum padrão nas experiências e acontecimentos que vêm de fora. A vida parece tão confusa quanto o jornal da manhã, que nos informa sobre a queda do mercado de ações, o aumento das enchentes, a conspiração terrorista em Nova York, o mais novo modo de diminuir o risco de câncer, o guarda-roupa das modelos e assim por diante. A variedade de informações, eventos, emoções, experiências nos atordoa, levando-nos à passividade diante da nossa vida. É tanta coisa que está acontecendo que a gente não consegue acompanhar nada, a gente só vai sendo levado pela correnteza. Parece que nos contentamos em levar uma vida como se fosse uma série de acontecimentos desordenados. É por isso que a solitude é necessária. Solitude ou solidão é um momento onde você fica só, você tira as distrações, os estímulos exteriores, para que você possa voltar, encontrar o seu centro, fazer contato com o seu coração, com o que você está sentindo, o que você está precisando, ouvir a voz de Deus, para você poder voltar então para a sua vida, que é aquela coisa, como é que chama aquele negócio da obra, Marcos? Aquele negócio que os caras o pedreiro bota cimento e vai mexendo lá. Betoneira. Coral, bonito. Se eu perguntasse um versículo, vocês iam falar assim também? Com tanta paixão? Que paixão pela bitoneira, irmãos? A vida nossa, às vezes, é a bitoneira mesmo. Mas, às vezes, você precisa sair. Sai da bitoneira. Pastor, é impossível. Não dá. Dá sim. Mas não tem, com que eu vou deixar as crianças? Guarda um dinheiro. Pega uma sexta-feira, paga alguém para ficar com as crianças. Dá um jeito. Se você se programar, você consegue. Se Jesus é a coisa mais importante da sua vida, você vai conseguir priorizar Jesus. Você vai dar um jeito. Tem outras coisas que você gasta dinheiro e se planeja para fazer. Você vai conseguir.
A solitude é necessária porque nela a gente mantém lucidez na nossa vida. Ela é um sentimento positivo de estar sozinho. E é um pré-requisito para Jesus orar e permanecer no amor do Pai. Jesus recebe esse batismo de amor. Eu preciso ir ficar sozinho, eu preciso processar, eu preciso digerir, eu preciso ficar sozinho para absorver isso tudo que Deus está falando comigo. Você nunca pensou nisso, né? Jesus ouve a voz de Deus e ele vai para o deserto. Eu preciso ficar sozinho para absorver o que Deus está falando comigo. Ele é levado pelo próprio Espírito. Quatro coisas sobre solitude ou estar só. Primeiro, estar só é pré-requisito para permanecer no amor do Pai, no ensino e na prática de Jesus. Jesus ensina que você tem que ficar sozinho para permanecer no amor e ele pratica isso. Em Mateus, quando ele está ensinando sobre oração, ele diz: entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto. Jesus não manda orar primeiro. Jesus manda primeiro você ficar sozinho e depois orar. Se a gente ignorar essas pequenas coisas, a gente não vai ter sucesso. Nós temos que fazer do jeito que ele ensina. Primeiro você entra no quarto, fecha a porta, fica sozinho. Você precisa ficar sozinho. É pré-requisito para você orar. É pré-requisito para você ter comunhão com o Pai. Você não consegue ter comunhão com o Pai se você não ficar sozinho. Agora, existe um incômodo que existe da gente estar sozinho. Quando você fica sem celular, sem gente, sem internet. Porque essas coisas mantêm você na superfície da vida. E daí o que acontece? No primeiro momento, quando você fica sozinho, você sente uma coisa ruim. Mas calma. Ficar sozinho é só a preparação para o encontro. Não é o próprio encontro. É a preparação. Encontro requer trabalho. Você vai preparar uma festa? Você vai encontrar alguém? Tem preparação. Você vai casar? Tem preparação. Vai encontrar Deus? Tem preparação. Preparação é trabalhoso. Tem dias que eu estou me sentindo tão atribulado e com a cabeça cheia. Estou na bitoneira lá. Talvez alguns de vocês estão na bitoneira desde o dia 22 de dezembro. Eu tento escapar, eu tento dar um jeito, eu tento... Beleza, ó, vou tal dia, amanhã ou depois da manhã, eu vou sair pela manhã, eu só vou voltar de tarde. Eu acho um lugar sozinho, eu sei como acessar o meu coração. Eu como no outro dia, às 6 horas da tarde, e daí eu vou comer só no almoço ou só depois do almoço. E eu vou ficar sozinho, sem o celular, sem nada. Eu fico umas 3 horas angustiado e agoniado de ficar sozinho. Sem louvor, viu, irmão? Sem louvor no ouvido. Louvor é bom quando é bom. Quando não é bom, não é bom, entendeu? Ah, pastor, mas não pode ouvir música para orar? Se ajudar a orar, você ouve. Se não ajuda, você não ouve. Porque você não está ouvindo ouvir música, você não está indo ouvir música, você está indo ter comunhão com Deus. Não é a mesma coisa. Ouvir louvor e ter comunhão com Deus não é a mesma coisa. E daí você fica lá naquela preparação. Estou sozinho, estou angustiado. Meu Deus, parece que não vai sair nada, não tem nada para falar. Deus não vai falar comigo. Meu Deus, tem tanta coisa para fazer. O que eu estou fazendo aqui que eu não estou fazendo nada? Passa 1 hora. Pega um versículo, fica lendo lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Anda, dá uma volta. A cabeça está girando. O que eu estou fazendo na solitude? Eu estou me preparando. Eu não vou conseguir orar. Primeiro eu preciso limpar. Está tudo sujo. Da 2ª hora, estou começando a ficar com fome, estou cansado. Você começa a ficar irritado. Mas eu sei que é isso que eu preciso. Daqui a pouco. Parece que o Espírito Santo veio assim, ó. Encostou em mim. Meu olho começa a encher um pouquinho de lágrima. Eu não falei nada. Só percebo, o Senhor está aqui. Eu ainda não tenho nada para falar. Mas eu estou percebendo, meu coração está começando a ficar preparado para entrar em comunhão com Deus. Longe do estímulo, longe do açúcar, longe do café, longe do celular, longe da distração, longe das pessoas, longe do louvor. Eu e Deus. Quando você fica sozinho, você faz contato com a rejeição que você sente.
quando você fica sozinho, você faz contato com a solidão que você sente. Você faz contato com a raiva que você sente, com a amargura que você está sentindo, que é todo o material que você precisa para fazer uma oração sincera, mas você nunca faz, porque você não faz contato. Suas orações são superficiais, porque você não entra no seu coração. Você nunca entra no seu coração. Você prefere ficar na superfície. O caminho do coração é o caminho da solidão. Fica sozinho, fica só. Aí você começa a sentir solidão. Não está dando certo para mim. Não, está dando certo sim. Porque daqui a pouco você vai chegar tão fundo no seu coração que você vai pegar o impulso para conseguir clamar para Deus, derramar a sua alma de todo o desespero que você realmente tem. Porque o seu casamento está terrível e você não tem coragem de olhar para ele. Porque a sua vida com Deus está uma porcaria, já faz uns 3 anos e você não consegue resolver. Mas você nem quer pensar nisso. Só vamos na igreja. Você está vivendo na superfície. São os abismos do teu coração que te levam a orações sinceras. Segunda coisa sobre a solitude. Estar só não é ruim. Ruim é viver sem relacionamentos honestos. Não é ruim. Tem gente que fala assim, solidão é terrível. Sabe o que é solidão? É você não ter nenhum relacionamento honesto. Isso é solidão. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi isso? Quando ele criou, não é bom que o homem esteja só. Mas Adão não estava só não, tinha um monte de bicho lá. O que ele não tinha? Alguém que olhasse nos olhos. É isso que não é bom a gente ter. Ficar sem. Não é bom a gente viver sem ter alguém que olhe nos nossos olhos. Não é ruim. Ou melhor, vamos lá, vamos repetir. O que não é bom é você não ter ninguém na sua vida que olhe nos seus olhos, olhe na sua alma, preste atenção em você, te ouça e você possa conversar honestamente. Não é bom você não ter essa pessoa. Agora, você está rodeado de gente também não é bom. Porque isso não é comunhão. Isso não é comunidade. Isso é só anestesia. Um monte de gente é anestesia. Existem pessoas que estão cercadas, mas não tem transparência nas relações. Se você é sanguíneo, obviamente a solitude é uma luta maior para você. É difícil, mais difícil. Deixa eu falar. Há uns 15 anos atrás, teve um movimento de resgate do calvinismo nos Estados Unidos com uma nova geração de pastores. E o principal deles era um cara chamado Mark Driscoll. Um outro que era amigo dele, fazia parte do grupo, chama Matt Chandler. Esse cara, hoje, ele deu uma entrevista, foi esse ano, ele bateu um papo com o John Mark Comer, o cara do livro que eu falei, Elimine a Pressa da Sua Vida Definitivamente. E ele fala assim, que ele tinha aprendido nos últimos anos a ficar sozinho. E o Matt Chandler fala um pouco da história, de lá atrás, do começo, da amizade com o Driscoll, e como que era a vida lá atrás, e a igreja explodindo e crescendo, e um monte de gente se convertendo e tudo mais. E ele fala assim, que ele chegou no momento da vida dele que nada, tinha alguma coisa terrível, que nada solucionava. Nada satisfazia, ele estava entrando no fundo do poço. E ele fala, a igreja estava crescendo, estava tudo bem, mas eu não estava bem. E daí ele falou, com muita relutância, ele aceitou ir num psicólogo, num psiquiatra. Foi. E daí ele começou a fazer alguns encontros de terapia lá. Diz que foi o 3º ou 4º encontro, o psicólogo falou assim, a partir de hoje eu não cito mais nenhum versículo para você, nos nossos atendimentos. Ele, por quê? Porque todo versículo que eu cito, você olha com uma cara para mim, de que não é bem isso que significa, eu sei o que significa do texto. E aí ele fala assim, a teologia reformada para mim serviu como um grande escudo. E há 5, 10 anos atrás você ia me encontrar como o cara mais armado com teologia que você poderia achar. A teologia era um escudo. Eu usava ela para me defender e não fazia contato nenhum com o que estava acontecendo dentro de mim. E ele fala, eu sou um cara muito orientado para o futuro.
Eu não fico pensando, eu não sou melancólico, eu sou de gente, eu sou do futuro, eu quero realizar, eu quero fazer. Para mim é difícil, mas eu já aprendi que de tempos em tempos eu preciso tirar uns 3 dias para ficar sozinho. E eu vou lá e eu tento, Deus, parece que o Senhor não está falando nada, e eu sofro nesses 3 dias, até que no último dia parece que a minha alma começa a entrar em paz, em descanso, e algumas coisas começam a entrar no lugar. Ele falou, eu tive que aprender a fazer isso, senão eu ia sucumbir e eu ia cair em vícios e em escândalos. Porque quando a gente não está bem e a gente não faz contato com o que a gente precisa, a gente cai em vício, subterfúgio. Os sanguíneos, obviamente, sofrem mais para fazer isso. Os melancólicos, eles precisam de ajuda para sair da solitude, do buraco. Mas ainda assim eu quero desfazer uma confusão. Ficar trancado dentro do quarto, lendo o livro, não é solitude. E eu vou ainda dizer outra coisa. Ficar trancado dentro do quarto, lendo a Bíblia, não é solitude. Porque a Bíblia pode ser um objeto de distração para você. As histórias, é teologia, é conhecimento. Não é isso que você vai fazer na solitude. Você não vai adquirir um monte de conhecimento. Você vai fazer contato com a sua alma e com a voz de Deus falando com você. O Comer fala que ele foi fazer um retiro de 20 dias no mosteiro na Europa, e daí ele perguntou, né, o que podia levar, o que não podia levar, e ele falou, posso levar a Bíblia? E daí os monges falaram assim, é permitido, mas não é recomendado. Você é pastor, cara, você vai ficar estudando e preparando estudo, não é para fazer isso. É para você ficar sozinho com Deus. Você já leu a Bíblia a vida inteira, o Senhor vai puxar um versículo na hora que Ele quiser falar com você. Bonhoeffer diz assim, no livro Vida em Comunhão, ele escreve, né, o Vida em Comunhão, e ele tem um capítulo que chama O Dia Juntos, e daí o próximo capítulo ele escreve O Dia Sozinho. Ele vai trabalhar que as duas coisas são essenciais para o êxito espiritual. E ele fala, aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Nunca pode ficar sozinho? Cuidado com a comunidade. E aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio das palavras e sentimentos. Comunhão sem solitude é o quê? É estar com as pessoas, você não tem nada para falar. Porque você nunca ouve Deus. Você não para perceber o que você tem que consertar em você mesmo. É um vazio de palavras sem fim. Você está com um monte de gente, mas você não está nem consigo mesmo e nem com Deus. E quem busca solitude sem comunhão, perece no abismo da vaidade, da autoenfatuação e do desespero. O sanguíneo tem mais facilidade para a comunidade. O melancólico tem mais facilidade para se estar distante das pessoas. Mas, aqui eu quero deixar muito claro, solitude não substitui comunidade. Até os pais do deserto, eles ficavam no deserto, mas eles tinham momentos em que eles voltavam para ministrar na igreja, para encontrar os outros pastores, para poder trazer ensinamentos. Então a gente fica em solitude para a gente poder voltar para a vida. A gente sai da bitoneira, né? Para voltar. Quem já foi naquele brinquedo do parque de diversão Samba? Aquele pandeiro gigante rodando, quem? É isso, é para você poder ficar de pé no samba. Vai para a solitude, aí você volta e você fica lá, entendeu? Adorava. Lá em Mandaguari tinha um sambão. Terceiro, estar só não é ficar longe de pessoas, mas é abster-se de todo estímulo externo e distração. Estar só, solitude, o deserto que Jesus foi, que a gente precisa criar na nossa vida, dentro da nossa agenda. Talvez você não vai ficar 40 dias igual Jesus, mas talvez você consiga criar 1 hora por dia. Vai ser um momento de se abster de estímulo externo, de distração. Né? Tipo assim, estou longe de pessoas, estou na solitude. Estou jogando um joguinho no computador. Isso não é solitude. Você continua sem fazer contato com a sua alma. Não pode levar livro? Pode. Mas o objetivo não é ler.
Você pode ter um momento de solitude com o livro? Pode. Mas lembre qual que é o objetivo. O objetivo é fazer contato com você, com Deus, silenciar, se acalmar. Vamos lá. Solitude não é natural, não acontece espontaneamente, não faz parte do cotidiano, é uma decisão. É decisão, não vai acontecer, você tem que escolher. Quando a nossa igreja era lá no Evaldo Wendler, eu acordava cedo e eu ia andar no bosque. Eu preciso começar o dia em silêncio, sempre. Acordava e saía andar, tinha um bosquezinho ali, eu ia, às vezes durava 20 minutos, era isso, eu ia sair em silêncio, sem celular, falando com Deus, ou em silêncio, só falando, só repetindo o nome de Jesus. Eu precisava decidir. Você tem que decidir. Por causa do tempo, eu preciso pular algumas coisas aqui. Quero falar um pouco com você sobre solitude digital. Um termo que eu inventei. O que é isso? É esquecer-se de quem está ausente e olhar para quem está presente. Gente, o mundo digital tem bênçãos e maldições. Uma das maldições é que você está sempre pensando em pessoas que não estão ali no lugar. Você está vivendo para pessoas que não fazem parte da sua vida. E você não está vivendo a sua vida. Você não está observando a sua vida, você não está olhando para as pessoas, você não está percebendo o ambiente. Você tem muita dificuldade de lembrar de Deus o tempo todo, como o Salmo diz. Porque você lembra o tempo todo se chegou uma mensagem nova no WhatsApp, ou no Instagram, ou em alguma coisa. Ele é um grande atrapalho para o seu avanço na sua comunhão com Deus. E eu vou dizer, no final da sua vida, se você passar 40 anos checando o Instagram, você vai se frustrar muito ao encontrar alguém que passou 40 anos tentando ter comunhão com Deus e falar com Deus ao longo do dia. Você vai se arrepender profundamente na hora que isso tudo for esclarecido naquele grande dia. Você fala, nossa, eu devia ter vivido diferente. Não muda a sua vida, a maioria das coisas que você faz no Instagram, e não muda a vida de ninguém. É pecado? Não. É recreação. Recreação tem um lugar na nossa alma. É importante recreação, faz parte do que a nossa alma precisa. A gente precisa de ritmo. Você está na escola, precisa de 15 minutos de intervalo. Recreação, faz parte. Tudo bem. O problema é que a recreação ela começa a dominar a gente. Daí a gente só fala daquilo, a gente só pensa naquilo. Você acorda pensando naquilo, eu preciso ver aquilo antes de dormir. É aquilo. Não é recreação mais, é vício. Solitude digital é a gente começar a construir um ritmo de vida onde a gente se esquece das pessoas que não estão presentes. Eu quero pensar em quem está aqui. E se não estiver aqui, eu quero pensar em Deus. Eu quero ouvir o coração de Deus. Eu estou sozinho, eu vou orar. Eu estou com a minha família, eu quero estar ali com eles. É aqui que eu quero estar. Eu quero olhar nos olhos das pessoas, eu quero prestar atenção nelas. É tornar-se mais difícil de ser encontrado. Cara, Deus não é encontrado tão fácil. Por que você quer ser? Tem que buscar de todo o coração para achar Ele. E às vezes a gente busca 1 mês para ouvir uma resposta. Alguns de vocês oram anos para Deus poder responder aquilo que foi pedido. Por que você tem que ser tão facilmente encontrado por alguém? Torne-se mais difícil de ser encontrado. Tire as notificações da tela do seu celular. Veja as redes sociais só no seu computador, você vai diminuir muito menos. Presta atenção nos mendigos que passam do lado de você na rua. Talvez antes você tinha compaixão, hoje você não sente nada, porque você não está nem aí, você não vê o mundo, você não percebe o mundo, você não percebe as coisas. Tudo tem que ir para a internet, tudo que você faz, por quê? Para quem? Vive diante de Deus, vive diante de Deus. Deus tem que ver o que você está fazendo. As pessoas não têm que saber o que você está fazendo se você não contar para elas. E se a gente voltasse assim, ela só sabe o que eu faço porque eu conto. E se você não souber o que eu faço, porque não aparece no Instagram, é só se você sentar para conversar comigo. Relações analógicas, old school. Tem gente que às vezes vai falar comigo, você viu lá, né, pastor, que eu... Não vi.
Ah, mas está lá no Insta. Ah, pastor, mas você vai ficar totalmente fora? Não estou dizendo que você precisa apagar, mas estou dizendo que você precisa não ser escravo disso. Como que você vai fazer? Talvez você vai tentar um monte de coisa e no final você vai decidir, realmente é melhor eu não ter. Agora, se você não conseguir, se você não construir, se você não se mover, não se engane, você não está lutando pela sua comunhão com Jesus e nem pela saúde espiritual. Solitude digital é ter espaço na mente para lembrar-se de Deus e da sua presença. Você precisa ter espaço na sua cabeça para lembrar de Deus. Vamos lá. 6 coisas práticas para um ano com menos distrações. Digital. Coloque seus aparelhos digitais para dormirem antes de você e despertarem depois. Coisas que eu fiz anos atrás, agora eu estou pensando em fazer de novo. Compre um despertador. Você acorda, pum! Você não sai daquele troço lá. Cara, o mundo não precisa da sua atenção na hora que você acordar. Deus precisa da sua atenção na hora que você acordar. Coloca o celular para dormir antes de você ir dormir. Umas 2 horas antes. Deixa a sua mente desacelerar, deixa a sua mente... O meu celular está para bloquear às 6 horas da tarde atualmente. Tem vários dias que eu estou aqui na igreja, mas eu não preciso do celular, eu estou aqui na igreja. Quem quiser vir aqui. Outras noites que eu não vou estar aqui na igreja, eu vou estar com a minha família. É a hora que eu estou com as meninas, eu dou comida, jantar para elas, a gente dá banho para elas dormirem, e eu quero dormir cedo. Coloque o seu celular para dormir antes de você, em outro cômodo da casa. E não pega ele na hora que você acordar. Compra o despertador. 3, use redes sociais, Instagram, YouTube, só no computador. Tenta fazer isso. Tenta migrar isso. Vou usar no computador. No computador eu vejo YouTube. No computador eu vejo Instagram. Você vai diminuir bastante. 4, não abre o YouTube ou ligue a TV, a menos que você tenha algo importante para assistir. Tem filmes bons para assistir. Tem coisas que vão fazer bem para você. Mas sabe aquele hábito de chegar em casa e ligar? Essa é uma maldição que alguns de nós temos. Você não precisa disso. Esse não é um jeito de você descansar. Chega, senta no sofá. Pronto. Nossa. Põe um Chopin. Põe um Pericão. Cadê a Bel? Chega, relaxa um pouco, toma um banho, converse com quem mora na casa com você. Ah, fiz a devocional de manhã. Lê mais um salmo. 2 minutos. Sai da bitoneira. Sai da bitoneira. Não abre o YouTube, liga a TV, a menos que você tenha alguma coisa importante para assistir. 5, eu já estou falando há mais, sei lá quanto tempo eu estou falando, de um aplicativo que eu comprei, chamado OPAL. R$12 por mês. A minha alma vale mais do que isso. A minha sanidade mental vale mais que isso. Minha comunhão com Deus vale mais que isso. Eu escolho que horas ele bloqueia, e que aplicativos ele bloqueia, e que tipo de bloqueio que é. Tenho Deep Focus. Eu não consigo desbloquear de jeito nenhum. Esse aqui é o que entra no final da tarde e só desbloqueia no final da manhã, porque eu quero fazer devocional. Eu quero estudar. Eu quero ter profundidade. Eu quero dar atenção para a minha família. Assina esse aplicativo. É uma dica para um ano com menos distrações. E 6, faça um Shabbat digital semanal. Um dia da semana em que você não liga o seu celular. Para mim, geralmente é a quinta-feira, que geralmente é o meu dia de descanso. Essa quinta-feira eu não abri o celular. Abri na sexta, tinha um monte de mensagem a mais. Mas eu não abri na quinta-feira. Isso vai te ajudar com solitude. Esse é um ano para a gente ter menos distrações e para a gente aprender a permanecer no amor de Deus por nós. Que a eficácia da palavra de Deus no nosso coração depende do quanto a gente prepara essa terra. A gente tem participação nisso. É mais pé no chão, é mais realista. Amém? Vamos orar?